Evangelho de João, capítulo 6. Versículos 67, 68 e 69. Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido, e bem sabemos que Tu és o Santo de Deus. Podem assentar-se. Ao longo do ministério de Jesus, uma cena era muito comum, queridos: Jesus e as multidões. Aos 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Até os 30 anos, até onde sabemos, Jesus trabalhava numa carpintaria na cidade de Nazaré. Ali, naquela carpintaria, ele fazia tudo que um carpinteiro faz. Fazia móveis novos, reformava móveis, vendia móveis, era o seu ganha-pão, era o carpinteiro de Nazaré. Quando completou 30 anos de idade, Jesus disse para a mãe: Mãe, estou partindo. E ela disse: Para onde, filho? E ele disse: Para fazer a obra do meu pai. Mas e dinheiro, filho? Não preciso de dinheiro. E comida? A minha comida, mãe, é fazer a obra daquele que me enviou. Jesus então começa o seu ministério de maneira humilde, de maneira simples, desacreditada. Chama um grupo de homens sem qualquer habilitação intelectual, pescadores, homens simples, que não pertenciam à alta sociedade daquele tempo. Mas com o tempo Jesus vai implantando a sua doutrina, a sua pregação, e as multidões começam a se aproximar exatamente porque perceberam que Jesus tinha um poder especial. Havia poder nas suas palavras, havia poder nos seus gestos, havia poder na sua saliva, de maneira que ele podia cuspir no chão, fazer uma saliva, fazer um barro, misturar a saliva com terra, passar nos olhos de um cego e o cego enxergar. Havia poder em Jesus. Jesus tinha poder para acalmar a tempestade do mar. Ele olhava para as ondas e dizia: Cala-te, fica quieto, mar. E o mar se acalmava. Então, queridos, quando um homem começa a fazer essas coisas, mesmo sem televisão, mesmo sem rádio, mesmo sem jornal, a notícia espalha. Todo mundo ficou sabendo. E todo mundo perguntava: quem é esse Jesus? Quem é esse homem que faz tantos milagres? Quem é esse homem? Quem é esse homem? Quem é esse homem? E as multidões então vão aumentando a cada dia. Elas começaram a seguir a Jesus, elas corriam atrás de Jesus.
Mas com o tempo nós vamos descobrir uma coisa, queridos: multidão é multidão em qualquer lugar. E em última análise, a multidão é sempre interesseira. Enquanto Jesus estava operando os milagres, a multidão estava ali. Enquanto Jesus estava tomando pães e peixes e multiplicando e distribuindo com a multidão estava ali. Nós estamos aqui diante de um texto hoje de um acontecimento que vem logo depois de um momento em que Jesus toma os peixes e os pães e multiplica e alimenta 5.000 homens. Mas aí, sabe o que aconteceu? Olha aqui. Jesus começou a dizer algumas coisas que as pessoas não gostaram. Ele começou a pregar um sermão duro demais. E as pessoas não gostaram desse sermão, nem os discípulos dele estavam muito acostumados, e eles disseram o seguinte: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E o evangelista João então diz que quando Jesus começa a falar de morte, falar de cruz, falar de sofrimento, a multidão começou, todos começaram a sair, a fugir da presença de Jesus. E enquanto essa multidão está se afastando, Jesus olha para os discípulos, 12 discípulos dele que estavam ali, e faz uma pergunta dramática. E a pergunta de Jesus é essa: vocês também não querem se retirar? Vocês estão comigo há tanto tempo, eu nunca decepcionei vocês, eu nunca menti para vocês, eu nunca enganei vocês, e até vocês estão duvidando do meu discurso. Vocês não querem se retirar também? E é nessa hora, queridos, que Pedro, sempre Pedro, ele toma a palavra e ele faz uma pergunta. Ele olha para Jesus e responde com uma outra pergunta. E ele diz o seguinte: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós, Senhor? Queridos, todos nós necessitamos de alguém a quem possamos recorrer. Todos nós. Deus não fez o homem para que ele viva só. Quando Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden, e eu falei sobre isso aqui ontem num casamento, e que olha para aquele homem e percebe que todos os animais estão vivendo como casais, e olha para o homem e vê que o homem está absolutamente solitário, sozinho, não tem com quem se relacionar. Ele diz: não é bom que o homem esteja só, porque o homem não pode viver sozinho. O homem não foi feito para viver enjaulado, isolado, enclausurado. Não, senhores, o homem foi feito para viver em sociedade, para viver em companhia, para ter outras pessoas com as quais ele possa se relacionar. Quando o homem está triste, e você sabe disso, você precisa de alguém, não precisa? Para chegar, você precisa de um ombro. Imagine aquele momento de tristeza que você passou recentemente. E você teve o ombro de alguém, não teve? Seja da esposa, seja do marido, seja do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do pai, da mãe, do filho. Você vai e chora. Ai de quem está triste e não tem com quem partilhar sua dor. Pessoas que estão sozinhas de madrugada,
pessoas que não têm com quem falar. O coração está apertado, a alma está em frangalhos, a vida está totalmente desestruturada, mas essas pessoas não têm com quem partilhar a sua dor. Por isso Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Mas quando você está alegre, também você precisa de alguém com quem compartilhar a sua alegria. Teve uma vitória, você quer contar para alguém. É por isso que a família tem esse projeto abençoado de Deus, porque Deus então criou a família. Ele coloca ali o marido, ele coloca a esposa, ele coloca os filhos. Há problemas nas famílias. Não existe nenhuma família perfeita, não existe nenhum casal perfeito, não existe nenhum lar perfeito, mas o lar ainda é o lugar para onde a gente vai, é o lugar para onde a gente corre na hora da necessidade. Eu fico triste quando eu ouço alguém dizendo: olha, o último lugar que eu quero ir é para casa, porque aguentar minha mulher é muito difícil, aguentar o meu marido é muito difícil, aguentar o meu pai, a minha mãe, meu lar é só confusão. Eu fico muito triste quando eu ouço isso. Porque lar é lugar de alegria, lar é lugar de abrigo, é refúgio. Lar é o primeiro lugar para onde a gente quer ir quando tem necessidade de ter alguém do nosso lado. Pense nos momentos que você tem tido com a sua família. Nós estamos no mês de janeiro, e quando você olha para a nossa igreja vazia, com menos gente, é porque muitas famílias estão curtindo as férias em família. Outro dia, um garoto da igreja sentou comigo aqui, há uns 2 domingos, e disse: eu quero te contar uma coisa, pastor. Ele é pequeno, garoto, e ele estava com tanta alegria me contando da viagem que ele ia fazer com a família. Iam pegar o carro, iam subir aqui, passar pela Bahia, e ir até Maceió, me parece. Ele contando com alegria, e o pai chegou e disse: está contando o que, pastor? Estou contando sobre a nossa viagem. A família junta, filhos, pais juntos, viajando, passeando, brincando. Isso é saudável, isso é importante. Deus quer que isso aconteça na nossa vida. Mas acontece também que as famílias se reúnem em tempos de crise. Eu tenho sido chamado muitas vezes para estar com muitas famílias na hora da crise. O pai liga e diz: pastor, a crise alcançou nossa casa, pode vir aqui? Posso. Nem sempre o pastor consegue o resultado que espera, mas tenta. Mas quando a família está nas mãos de Deus, ela busca soluções, ela busca alternativas, ela busca o caminho de Deus, e a crise então pode ser vencida. Amigos ajudam também, é bom ter amigos. Um homem me disse o ano passado uma coisa que deixou meu coração profundamente triste. Ele disse: pastor, eu tenho 63 anos de idade, e eu fiz um balanço da minha vida, e eu descobri que eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho um amigo, pastor. Eu disse: você está mal mesmo, porque o homem precisa ter pelo menos 5 amigos. Você precisa ter pelo menos 5 amigos. E se você não tem nenhum amigo em quem você confia de verdade, você está mal de vida. Você não cultivou amizades. Segundo lugar, todos nós necessitamos de alguém de quem possamos ouvir uma palavra de vida eterna. Quando Pedro se volta para Jesus agora, ele diz: Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna.
Parece que alguém precisa de ajuda aqui. Não sei quem. Muito bem, os médicos já estão ajudando, pode ficar tranquilos. Então vejam bem, nós enfrentamos os nossos problemas do dia a dia, então é nessa hora que a esposa ajuda, que o pai ajuda, que o marido ajuda, que o filho ajuda, que o pastor ajuda, que alguém do nosso relacionamento pode nos ajudar. Mas muitas vezes isso fica apenas no campo emocional, no campo pessoal, alcança a nossa mente, alcança o nosso coração, e nós nos sentimos bem com algumas palavras. Mas Pedro está dizendo aqui o seguinte: Senhor, o Senhor tem palavras para nós que vão muito além da nossa mente. Senhor Jesus, o Senhor tem palavras que vão muito além deste mundo, o Senhor tem palavras que vão muito além desta vida, o Senhor tem palavras de vida eterna, e é disso que nós precisamos, Senhor. Nós não precisamos de um livro de autoajuda, não. Nós não precisamos do Lair Ribeiro, não. Nós precisamos de palavras que confortem a nossa alma, que tragam paz para a nossa vida, que tragam esperança para nós quanto ao amanhã. Os amigos e os familiares são importantes, mas há momentos na nossa vida em que eles são incapazes de nos ajudar, queridos. A ferida pode ser tão profunda que nós necessitamos de fato de uma palavra da eternidade, e esta palavra só Jesus pode dar. Só Jesus. Quando a vida vai passando, você percebe a brevidade da vida. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui em Vitória. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu passei um período no Rio de Janeiro, no ministério nacional, andando pelo Brasil todo, e parece que a vida passava rápido demais, e passou muito rápido, porque eu não parava. E viemos para Vitória. Eu encontrei aqui tantas pessoas, tantas crianças que hoje são jovens. Meus filhos eram crianças quando chegaram, hoje são jovens. 15 anos. A vida passa depressa demais, queridos. E quando você para pensar, você percebe a brevidade da vida. Sabe qual é o tempo da nossa vida? 70 anos. ...70 anos. Agora, estou apontando... Não é para você não, Jorge, não é para outros. 70 anos, viu, Roberto? 70 anos. Você está quase chegando lá. Agora, a Bíblia diz que alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Outros chegam a 90, mas cansados. Hoje eu falei com a minha mãe à tarde. Minha mãe está lá em Belo Horizonte. Eu disse: como é que estão as coisas, minha mãe? Ela disse: estou levando a vida. Mas levando bem ou mal? Ela disse: estou hoje meio cansadinha. Eu disse: a senhora é uma menina, 86 anos, isso não é nada. 86 anos. Está lá firme. É claro que tem as limitações da idade, isso é claro, mas está lá firme, cuida da casa, faz comida, não quer que ninguém more com ela. Eu disse: não vai se casar de novo, não? Ela disse: não vou casar mais não, resolvi, quer ficar solteira, viúva agora mesmo, então não quer se casar de novo. Mas é assim a vida.
Quando a pessoa passou dos 80, já começa a sentir o peso, isso é verdade, né? Nós estamos presos a esse cronos. Deus não está preso ao cronos. Para Deus existe o kairos. E a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas para nós um dia é como um dia mesmo, porque pesa. E um ano é um ano mesmo, porque pesa. E nós então estamos dentro desse cronos. Então estamos dentro do minuto, é o relógio, é cronos. Minuto, depois vem a hora, depois vem o dia, vem a semana, vem o mês, vem o ano, vem a década e assim por diante. Essa é a nossa vida. Mas é eternidade. Eternidade é com Deus. E Jesus aqui agora fala de eternidade. Ele fala de coisas profundas, de coisas importantes. Ele fala de coisas que estão muito além da nossa compreensão. Pedro então vai dizer o seguinte: tu tens as palavras de vida eterna. O seu médico, querido, pode ter palavras de vida terrena. Ele pode dizer: tome esse remédio, faça isso, pratique essa dieta que você vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas tudo humano, tudo aqui. Mas Jesus está falando de coisas que vêm muito além dessa vida. Quando passarem os 70 anos, ou os 80 anos, ou os 90 anos, ou com o progresso da ciência até os 100 anos, onde você estará? E saiba de uma coisa: a vida que vem depois dessa não terá fim. Seja a vida eterna no céu, ou seja a vida eterna no inferno, não terá fim. Aliás, no inferno não será vida eterna, será morte eterna no inferno. Em último lugar, todos nós podemos ir a Jesus, porque Ele é um amigo que tem todas as respostas para o tempo e para a eternidade. Todos nós. Eu vejo muitos jovens aqui hoje. Ele tem resposta para você. Ele tem resposta para você. Um jovem estava nadando anteontem na curva da Jurema. Nadador, acostumado a dar muitas braçadas. Ele disse: eu não preciso ficar aqui onde ficam os banhistas. Eu não preciso ficar aqui perto da areia, eu posso avançar mais. E foi avançando. E avançou 50 metros, mar adentro, 100 metros, 150 metros, 200 metros. E veio uma lancha. E ele perdeu o braço. Eu não conheço aquele rapaz. Não conheço sua família. Mas eu senti uma dor profunda de ver um rapaz, um profissional, um engenheiro, sem um braço. Numa hora de lazer. E eu estava pensando: eu vou tentar um contato com aquela família, talvez amanhã ainda. E quero orar por ele, já estou orando por ele e pela família. E eu vou dizer para aquela família o seguinte: Jesus tem respostas para tudo isso. A dor é muito grande, não dá para explicar, não dá para a gente justificar, mas Jesus pode consolar esse coração. Só Jesus pode fazer isso. Porque o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: nós temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Como é bom, queridos, a gente estar seguros nas mãos de Jesus. E é Jesus mesmo quem nos chama para ir a Ele.
Eu fico pensando todo o poder que Jesus tem, toda a sua graça, toda a sua majestade, e é Ele quem toma a iniciativa de nos chamar. Eu estava pregando outro dia pensando, a gente fica pregando o Evangelho, insistindo, vem para Jesus, é o maior privilégio do homem. O homem tinha que correr para Jesus e a gente fica insistindo para vir. Mas é Jesus quem toma a iniciativa, e Ele diz, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E Ele diz mais, vinde a mim, todos, vamos dizer juntos, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a Bíblia termina com uma mensagem preciosa, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Significa vir a Jesus pela fé. Pela fé. Von Braun, o criador da bomba de nêutrons, um dos maiores cientistas que o mundo já conheceu. Ele um dia entregou sua vida para Jesus. Ele disse, eu vim a Jesus pela fé. Eu vim como uma criança, porque o cristianismo não é uma filosofia que aceitamos, queridos. O cristianismo não é uma teoria à qual aderimos. Não é uma elaboração do pensamento. O cristianismo não é algo que se alcança pelo intelecto, não. É pela fé. É uma resposta pessoal a Jesus Cristo. É uma resposta do coração ao magnetismo de Cristo. É uma lealdade e um amor que o homem entrega porque seu coração não lhe permite agir de outra maneira. Então eu conheço Jesus e quando eu percebo o que Jesus fez por mim, eu digo, eu não posso deixar de entregar meu coração para Jesus. E você já ouviu isso aqui inúmeras vezes. Naquele dia, quando eu era uma criança ainda, e que o pastor disse o que Jesus tinha feito por mim na cruz, eu disse, eu não vou deixar de entregar o meu coração para Jesus. E entreguei. E nunca mais peguei de volta. Meu coração pertence ao Senhor, e é por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Aleluia. Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Você não tem alternativa também, querido. Você deve vir a Jesus agora. Abra o seu coração e diga, Jesus, segura a minha mão hoje. Perdoa os meus pecados. Conserta a minha vida. Porque eu posso tomar aquele caminho, eu vou me dar mal. Se eu tomar aquele caminho, me dou mal. Se eu for naquela direção, me dou mal. Se eu for naquela direção, eu me dou mal. Então tem que olhar para cima, só para Jesus. Só Jesus. Ele muda a sua vida. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Jesus tem resposta agora para as suas necessidades, para os seus dramas, para as suas indagações, para as suas dúvidas. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação,
mas conforto recebemos indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão? Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação, em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Se você quer que essas palavras alcancem o seu coração, abra o seu coração para Jesus agora.